vamos lá. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Então, vamos lá, vamos começar. Coluna Garrone de volta, tudo bem, gente? Olha, mais do que nunca, eu tô num lugar bastante insólito e resolvi gravar essa coluna aqui. Onde eu tô? Eu tô no Chipre do Norte. Vamos ver umas imagens aí. Essa cidade era uma cidade grega, ali no norte do Chipre. Na década de 70, houve uma guerra, depois de um golpe de Estado grego, a Turquia invadiu o norte do país. E aí essa cidade teve que ser esvaziada às pressas. Ela foi bombardeada e esvaziada às pressas. A comunidade grega saiu daqui e correu lá para o sul. Houve êxodo dos dois lados. A comunidade grega do norte foi para o sul e a comunidade turca do sul veio aqui para o norte. E essa cidade aqui, que a gente vê absolutamente abandonada, virou insolitamente uma espécie de ponto turístico, sim. Você vê aqui as ruas asfaltadas, pessoas passeando de bicicleta, aproveitando essa cidade que é muito tranquila, muito porque é abandonada. Agora, tem coluna Vi no Zap? Tem coluna Vi no Zap. Eu, enquanto viajava aqui pelo Chipre, tanto pelo sul quanto pelo norte, resolvi fazer um paralelo. Gente, essa coluna vai ser feita em dois lugares. Onde eu tô em Nicósia, a capital dividida do Chipre. De um lado, Nicosia. Do outro lado, Lefkoşa. É assim que eles falam, mais ou menos, em turco, o lado norte. Esse lado aqui, o lado sul. A gente pode ver aqui um lado mais contemporâneo, um lado um pouco mais clássico. Eu cheguei aqui pela República do Chipre, o país faz parte da União Europeia. Eu que sou formado em RI sempre quis ver de perto Nicósia por conta dessa questão política. O sul é grego, a língua é grega. Parece mesmo que a gente está na Grécia. Parece Grécia. Grécia. Mais um pouquinho de Grécia. Até a pichação parece Grécia. No principal museu do país, as referências que a gente tem são de um Chipre grego. 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 Esse é o Chipre que as pessoas mais visitam. Tem voos para dezenas de cidades, principalmente europeias. O turismo é forte, o país é muito conhecido pelas praias, muito porque, é claro, está no mar Mediterrâneo. Eu vim no inverno. O que me trouxe aqui, a curiosidade justamente pelo que eu já li de livro e também de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas que tratou desse assunto. Putz, vai começar uma obra agora. Esse país, essa ilha no Mediterrâneo, não é só grega. A parte sul, como muitas cidades europeias, e aqui também, zona do euro. Cafés, lojas, aqui é uma rua de pedestres. E no fim dessa rua de pedestres, ó, minarete. E aqui a gente consegue ver o que espera. Esse aqui é o lado grego, com todas as indicações de ruas e pontos turísticos. E daqui a fronteira que eu vou cruzar. E aqui a ocupação turca marcada aqui. Já saí do lado grego, agora estou indo para o lado turco. Para sair não tem nenhum tipo de controle. Agora para entrar do lado turco tem, vamos ver. A gente comentou descabelado, ali é a fronteira
Já estou no lado turco e vou andar. Eu acho que eu vou até cortar o cabelo. Primeiras impressões, a gente já começa a ver mesquitas, obviamente, e coisas escritas em turco também. O turco, não sei se vocês sabem que ele tem o alfabeto romano, então essa já é uma mudança. Não tem embaixadas nesse território, só a Turquia reconhece. Hoje é um destino turístico que eu acho interessante, mas é meio difícil. Só tem voos para a Turquia, mas dá para cruzar por terra, como eu fiz. O clima é bem diferente do lado norte, a língua, a moeda é outra, a rede de celular é outra, os canais de TV são outros. No lado turco até aceitam euro, por causa do turismo. E você está andando por aqui, tem esse prédio aqui com esses arcos, é uma referência otomana, né? Uma arquitetura otomana. E chega num lugar como esse aqui, que é uma mistura de lojinhas com restaurantes. Olha que bonito. Então a gente vê aqui uma bandeira dessa República do Chipre do Norte ao lado da bandeira da Turquia. A gente vê que são parecidas. E claro que aqui vai ter uma referência ao Atatürk, né? O fundador da Turquia. Tem aqui uma estátua para ele. Eu, formado em RI e curioso, vim para esse país ver de perto essa situação incomum. Um país dividido ao meio por um muro com uma missão da ONU no meio do caminho. Depois de 50 anos da guerra, há um clima de normalidade, há um cruzamento de um lado para o outro. O muro é uma separação física que traz para a gente uma reflexão sobre os muros que não são visíveis. A divisão aqui é uma divisão, obviamente, física. Um muro divide o país. E a gente vive numa realidade, e essa é a realidade do VinoZap, de pessoas completamente apartadas, apesar de estarem do lado uma da outra. Elas têm um celular parecido, acessam a mesma rede social, mas ali elas consomem um conteúdo absolutamente distinto. Quando a gente entende um pouquinho de algoritmo, a gente sabe que essas decisões não são autônomas. Os algoritmos dão, para usar um eufemismo, um empurrãozinho e tendem a valorizar o conteúdo extremo, o discurso de ódio, o radicalismo em geral. Isso nas redes sociais abertas. Quando a gente fala no VinoZap, a gente está ali num ambiente fechado e é um conteúdo não de informação, mas um conteúdo de propaganda política, com o objetivo de enaltecer uma única pessoa. Com as últimas informações que a gente recebe do Brasil, eu entendo que o VinoZap é uma espécie de, como eu já disse, uma ponta de iceberg do que a gente entende como o gabinete do ódio, que por sua vez era alimentado com informações da chamada ABIN paralela, o que eu chamo de propaganda política. Aquelas pessoas que estão no grupo chamam de quê? A mais pura verdade. Enfim, ela tinha que estar aqui. Eu estou um pouco mais solene hoje, vocês devem ter percebido, porque esse aqui é um lugar que, apesar de ter virado uma atração turística, apesar de a gente ver as pessoas passando de bicicleta, caminhando, muitas pessoas moravam aqui e tiveram que sair às pressas, pessoas que estão vivas. Eu falei de um muro físico que divide o Chipre do Sul do Chipre do Norte, mas quando a gente fala do VinoZap, é um muro virtual. Pessoas que podem compartilhar a mesma casa, às vezes até a mesma cama, coabitando, convivendo, mas uma não sabe o que a outra consome. Esse é meu trabalho aqui, mostrar o que acontece do lado de lá. Vou fazer aqui uma metáfora com o mito da caverna de Platão. Os bolsonaristas estão dentro da caverna, não veem a realidade, veem sombras da realidade. O que eu faço aqui? Eu mostro para a gente que está aqui na luz o que eles veem, eu mostro a sombra deles. Eu vou lá para a caverna deles, mas obviamente não converso com eles porque não haveria diálogo, ali não é o espaço para o dissenso. E longe de mim querer dizer que eu sou o iluminado, que eu sou o dono da verdade, até porque verdade, filosoficamente, é algo altamente discutível. Será que existe a verdade? A pessoa que estuda cavernas é o espeleólogo. Seria eu um jornalista espeleólogo? Não, não é isso. Esse lugar mais calmo, mais tranquilo, onde não tem clima de guerra, foi o lugar que eu escolhi
para fazer a coluna Vi no Zap de hoje, tá bom? Então eu convido você a navegar comigo nesse submundo para você ver de perto o suprassumo do néctar, do chorume, da redução do orvalho do bolsonarismo, também conhecido como Vi no Zap. Segura minha mão e roda a vinheta. Tá na minha tela, tá na sua tela, esse é o quadro Vi no Zap. Eu coleto as informações que eu encontro nos grupos bolsonaristas no WhatsApp. Memes, textos, áudios, vídeos. Põe nesse grupo chamado Coluna do Garrone, só tem eu e compartilho isso com você. O nome disso é amor, onde quer que eu esteja. Tem uma serra aqui, eu não sei se a serra vai me atrapalhar e o sol tá caindo, então eu vou correr aqui. Eu tô brigando com a serra e com o sol, vamos lá. Vou começar com o pé na porta. Érica Hilton vai começar uma reforma ministerial. Érica Hilton vai ser ministra. Ela já recebeu o convite. Você não sabia disso? Bem, só está no Vi no Zap, ninguém tá dando. Esse vídeo aqui tá rodando há algum tempo. Vamos rodar. Vou ler para você. A primeira travesti eleita deputada, Érica Hilton, será a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo daquele cara, né? O convite foi feito nesta terça em uma reunião na sede do Partido dos Trabalhadores em São Paulo. A deputada tem como meta a criação de projetos como, olha ali, educação sexual para crianças a partir de 6 anos em todas as escolas públicas do país, cirurgias de colocação de silicone gratuitamente pelo SUS, tornar crime o impedimento de mulheres trans utilizarem o banheiro feminino, Bolsa Travesti, que garante uma renda mínima para todas as mulheres trans de periferia. Olha só para onde o nosso país está caminhando. Olha bem, será que você vai querer colocar o seu filho ou a sua filha, seu neto, sua neta, seu sobrinho numa escola pública? Compartilha, por favor, essa mensagem que eu tenho certeza que muita gente não sabia disso. E se você não sabia dessa informação, coloca no comentário também, que só assim eu vou ter aquela certeza. Caramba, gravei um vídeo que está servindo para alguma coisa, para orientar as pessoas, alertar, mostrar a verdade do que está acontecendo aí, ou que vai acontecer, que pode acontecer no nosso país. O que vai acontecer, o que pode acontecer, a precisão da informação é uma coisa maravilhosa, né? Mas ele está orientando, alertando. Essa galera é a mesma que é contra o PL das fake news. Foi decidido na terça-feira o convite. Que terça-feira? Isso aí é um detalhe, estão se preocupando com um detalhe. O vídeo está circulando há algum tempo e ele, por ser impreciso assim, uma terça-feira de algum mês, de algum ano, uma sexta-feira qualquer, ele pode ser usado sempre. E esse é o ESG Upcycling, sabe? Você pega isso aqui, recicla, pode usar em outros contextos. Ministério que não existe, né? Ministério da Família, Direitos Humanos e Mulher era o Ministério do Bolsonaro. O Lula dividiu ali, tem direitos humanos e também mulher. Mas aqui, pouco importa, né? Detalhes. Essas medidas aqui, eu não vou entrar uma a uma porque não fazem muito sentido. Se existisse, em algum momento, deveria passar pelo Congresso. E o Congresso é aquele mesmo Congresso que está discutindo a proibição do casamento gay. Eles acham que isso aqui poderia, de alguma forma, passar pelo Congresso. A ideia é provocar medo. Medo de que este governo de comunistas está de olho nas suas crianças. É verdade, não é verdade? Mesmo que a pessoa depois, isso aqui não se concretize, que não vai se concretizar, como várias outras promessas bolsonaristas, o pressuposto é esse. Porque essas pessoas não trabalham com os fatos, elas trabalham com um sentimento, o sentimento de perseguição de um regime que para elas é comunista. França, Europa pegando fogo. A imprensa não está mostrando protestos de agricultores. Não está mostrando. Por quê? Porque a mídia protege os regimes socialistas. O socialista Macron, o socialista rei da Bélgica, o socialista rei da Holanda. A imprensa está protegendo, mas aqui, ó, furaram a bolha com a verdade. Vamos ouvir? Também acompanhamos nesse momento as imagens ao vivo de Bruxelas, na Bélgica. São imagens de uma grande manifestação em frente ao Parlamento Europeu. Américo Martins, tensão aumenta por lá, com mais barricadas sendo montadas nos arredores desse prédio. Conta pra gente, Américo. Pois é, Carol, os fazendeiros aí mostrando... Vou tirar o áudio aqui,
tirar o áudio. Diz aqui, conseguimos furar a bolha intransponível da grande mídia. Não deu para esconder os protestos por muito tempo. Eles conseguiram avançar sobre esse muro da grande mídia com essa informação. O detalhe importante é que essa voz é de uma apresentadora da CNN Brasil e um correspondente da CNN Brasil. Então ele diz, não conseguimos furar a bolha intransponível da grande mídia, não deu para esconder, usando o áudio da CNN, que teoricamente, né, grande mídia comunista. Então, vocês vão dizer que é má fé, mas aí vocês são pessoas que não têm Deus no coração, vão achar que foi um engano, Eles pegaram o áudio da CNN, tiraram o vídeo e botaram um vídeo tosco, tá bom? Então, como é que eles provam que está acontecendo um protesto que a mídia não quer mostrar? Você pega um áudio da mídia, põe imagens de quaisquer, meio tosca, edita mal e aí pronto, vira uma coisa assim popular do povo. Então você transpõe a mídia usando a própria mídia. Gente, maravilhosa essa tecnologia, não é mesmo? Vê no Zap. Vamos falar agora dos liberais bolsonaristas. Eles são muito liberais, gente, muito liberais. E aí eu quero apresentar para vocês uma senhora que eu acho, não apurei, que é aquela senhora que sempre me interrompe aqui. Chamou? Não chamei não, até porque você está aqui. Você gravou um vídeo com uma campanha, hein? Atenção à campanha da loira. Um gigante na produção de tilápias comprando peixe de outro país a um preço mais barato do que o custo de produção para o produtor brasileiro. Até ET tá vindo para ver isso, gente. Não tem cabimento? Está comprovado, não é fake news. Veio do Vietnã a primeira carga importada de tilápia. Quem é Vietnã na produção de tilápia, minha gente? Tem sanidade? Como que é seguro trazer esse produto para cá? Para nossa cadeia produtiva? Aqui nós temos um sistema rigorosíssimo de produção e de qualidade. Para quem não sabe, isso pode ser considerado um dumping, que no dicionário é uma prática maliciosa utilizada principalmente para eliminar a concorrência de forma desleal. Eu tenho uma sugestão. Quando for ao supermercado comprar tilápias, escolha marcas que você conhece, que tem o selo de qualidade do pequeno produtor brasileiro. Primeiro aqui, eu acho que a loira perdeu uma oportunidade de falar que o Vietnã é um regime socialista de partido único. Aquela tilápia comunista. Não falou, perdeu a oportunidade. São muito liberais na economia, muito liberais. Aí o Vietnã consegue produzir a tilápia por um preço mais baixo que o produtor local brasileiro e fala, não pode entrar. Por quê? Não pode. Eles querem imposição de barreiras, não é mesmo? Esses liberais querem que essa tilápia não chegue aqui. E ela fala em dumping. O conceito de dumping é quando alguém vende a um valor menor do seu custo, menor que seu custo de produção. Não sei se é o caso. Pelo visto, o Vietnã consegue vender por um preço mais baixo que o do produtor brasileiro. O nome disso pode ser eficiência, pode ter algum subsídio ali do governo vietnamita, mas o que ela falou que é dumping não é. O Garrone quer acabar com a piscicultura brasileira? Não. Eu só quero mostrar aqui que tem ali uma dissonância entre o discurso e a prática, que é um discurso liberal na economia conveniente. Eu acho que é um problema assim de dicção. Por quê? Eles falam assim, sou liberal, sou liberal, sou liberal, sou liberal. Na verdade, eles não pronunciam ali o I. Então, assim, eu sou iliberal. Quando fala rato, eu sou liberal, você não percebe. Eu acho que o bolsonarismo tem um problema de dicção, porque liberais, eles não são. Vamos falar de saudosismo? Ai, que saudade da Amélia. Não, Amélia não. A gente não tem saudade da Amélia, até porque, coitada, sofria muito. A gente tem saudade de quem? De Enéas Carneiro. Lembra do Enéas Carneiro? Aquele ex-deputado, candidato a presidente. Acho que ele é assim, a pré-história do meme. Ele era, o meu nome é Né, já era um meme naquela época quando a gente não falava. E tem uma coisa no bolsonarismo que é importante, que é uma coisa, vou usar uma palavra aqui mais difícil, teleológica. Uma causa e efeito, como se o Enéas tivesse naquele momento, você pega aqueles vídeos do Enéas, como se ele tivesse profetizado o surgimento de Bolsonaro. E aí tem uma lógica religiosa. Como se Enéas, e parece mesmo um nome de profeta, né? Como se Enéas tivesse antevisto a chegada de Bolsonaro. O profeta Enéas, do Velho Testamento, ele anteviu a vinda do Messias. É a lógica que acontece no Velho Testamento. Alguns profetas do Velho Testamento anteviram, segundo a Bíblia, a vinda do Messias. Para os judeus o Messias não chegou, mas para os cristãos o Messias chegou e, segundo os cristãos, tá para voltar a qualquer momento, não perca, tá? Parece uma loucura, mas essa lógica religiosa é muito importante porque faltam referências, faltam arquétipos no bolsonarismo e a Bíblia é sempre um arquétipo muito à mão.
que é usado, claro, do jeito que você quiser, aquela Bíblia freestyle, Bíblia que defende a execução sumária, né? Defende a tortura. Essa Bíblia, né? Que Deus, a gente sabe, vocês já estão sabendo, que vocês acompanham no Zap, Deus é da extrema-direita. É claro que se olhar de fora, o Enéas ganhou tanto protagonismo, não muito pelo que ele falava, mas muito pela sua imagem. Ele era um meme, como eu disse, um proto-meme, sei lá, mas também uma caricatura. Muita gente votou nele como uma forma de protesto contra a política que está aí, e votou nele porque ele era engraçado, ele falava rapidinho no horário eleitoral, e no fim ele falava: meu nome é Enéas, vou votar nele. O que, de alguma forma, se repetiu com o Bolsonaro em 2018, né? Muita gente votou no cara que era o integrante ali, o convidado do Super Pop. Aliás, por onde anda o Enéas, né? Beijo, Enéas. Vamos ouvir o vídeo. O doutor Enéas Carneiro tinha razão. Uma onda, um verdadeiro turbilhão, um vórtice de entusiasmo irá varrer este país. Todos juntos iremos reedificar a ordem nacional a despeito de todos os óbices. O respeito à vida, aos mais velhos, aos semelhantes, à autoridade constituída. O respeito à lei, à ordem, à disciplina, à língua, aos heróis da pátria, ao patrimônio público, à bandeira e ao hino nacional. Só assim, respeitando a nação, os jovens poderão amar sua pátria. E, dessa forma, de nossa terra surgirá um batalhão de jovens que, inflamados pela grandeza da luta por um ideal, farão o Brasil despertar do seu berço esplêndido. A era do respeito, a era da ciência, a era da inteligência, a era do preparo, a era do entusiasmo. Viva o Brasil! Viva o Brasil! A trilha sonora é maravilhosa, é completamente aleatória. Vocês falam que eu sou aleatória, a trilha sonora é absolutamente aleatória. Olha, quando eu mando beijo pro Enéas, isso é um meme. Vocês não sabem da Leila Lopes, beijo pra Leila Lopes, vocês não sabem esse meme. O Enéas morreu, tá bom? O Enéas morreu em 2007. Imagens aleatórias, eu vou rodar o vídeo de novo, sem áudio, porque eu acho muito curioso, né? Vocês pegam imagens aleatórias ali, quando o Bolsonaro ainda era presidente, ruas cheias, ali, ele com a bandeira do Brasil, ruas cheias, e tem uma hora que ele fala nos valores. O que é autoimagem, né? Como é que ele se vê? Então ele fala de respeito à vida, defendem a execução sumária e respeitam a vida. Aos mais velhos, né? Lembrando da Covid, né? E daí eu não sou coveiro, deixa de ser maricas, e né? A autoridade constituída, a galera que defende golpe de Estado, que é basicamente a reversão e a destituição à força da autoridade constituída, eles respeitam a autoridade constituída. Respeito à lei, né? Porque eles customizam a lei. Lei que tem que se respeitar é a que eu gosto. A ordem. Pede golpe de Estado e quer a ordem. A disciplina. Esse povo que a gente mostra aqui quase toda semana, que tenta insuflar as baixas patentes das Forças Armadas para tomar o poder daqueles generais que não deram golpe, que são os generais Melancias, general Melancia, o general comunista, general bom e general golpista. Os heróis da pátria, Brilhante Ustra, Olavo de Carvalho. O patrimônio público, respeito ao patrimônio público, né? 8 de janeiro, né? Respeito ao patrimônio público. A bandeira, respeitam muito a bandeira, né? Enrola no pescoço, faz uma capa de super-homem, põe o celular na mão e vai para ato golpista. Respeita a bandeira. E respeitam o hino nacional. É tanto respeito que eles cantam até pro pneu. Agora, a melhor parte é essa aqui. Motociata em São Paulo, 15/4/2022. E pega uma imagem. Eu tenho um defeito de fábrica, eu não sou muito fã, não conheço muito as divas pop. Eu tenho um amigo meu que conhece todas. Tem aquela diva pop romena, aquela diva pop do Chipre do Norte, ele conhece. Aí eu mandei pra ele, eu suspeitava quem era. Aí ele falou assim, Rock in Rio 2015, Rihanna, eu estava na plateia. Então é a Rihanna com a bandeira do Brasil. E ele, que não acompanha, ele tem mais coisa pra fazer, né? Ele não acompanha os grupos bolsonaristas no WhatsApp, como eu, apesar de ser jornalista, ele faz um jornalismo, digamos assim, mais clássico. E ele falou assim, o que a Rihanna tem a ver com o Bolsonaro? E para mim é um tanto quanto óbvio, né? É um tanto quanto óbvio. Você precisa, esse vídeo aqui é para mostrar que muita gente apoia Bolsonaro. Então você tem muita gente num Rock in Rio, que não é Rock in Rio, é motociata. Muita gente diante de uma pessoa ali, um homo sapiens, com uma bandeira do Brasil. Então isso aqui, as pessoas não estão ali pela Rihanna. Isso aqui tá todo mundo pela... Não, as pessoas estão ali pela bandeira do Brasil, entendeu? É todo mundo patriota. Patriotismo. É isso. É uma questão semiótica. E no final tem um discursinho ali do Enéas, em que ele fala
defende a era da ciência, a era da inteligência, a era do preparo, a era do entusiasmo. Aí você pensa, bolsonarismo, né? Ciência, inteligência, preparo e entusiasmo. Nesse aqui, no entusiasmo, já teve mais entusiasmo. Você fala essas 3 palavras, assim, ciência, inteligência, preparo, e alguém fala assim, pô, bolsonarismo. Então tem ali um sério problema de autoimagem, vocês perceberam. E falando em problema de autoimagem, eu tenho que dar uma informação para vocês que faz sentido nos grupos bolsonaristas. O Bolsonaro é lindo. Eu vou rodar essa imagem aqui sem áudio, porque essa música tem direito, pode dar problema. Então, vou só rodar as imagens, que é basicamente Bolsonaro existindo, corta imagens de mulheres assim, fala, ai, nossa, olha ele, olha, mulheres reagindo à beleza de Bolsonaro. Inclusive ela, Angelina Jolie. Angelina Jolie acha Bolsonaro, assim, um gatão, né? Eu queria ter essa autoestima. Olha, ela viu o Bolsonaro, ficou encantada. Tem um amigo meu que ele fala que adora, assim, de seguir gente muito feia no Instagram com autoestima, porque aí ele começa a refletir. Ele que não é uma pessoa feia, mas ele fala assim, pô, se essa pessoa aí tem essa autoestima toda, pô, faz sentido a Angelina Jolie suspirar por Bolsonaro. Brad Pitt, que nada. Ela suspiraria por Bolsonaro. Temos que apurar se ela largou o Brad Pitt para ficar com o Bolsonaro. Vamos apurar? Por favor, jornalistas de celebridade, apurem isso, por favor. Tem uma lógica que eu acho assim, que é tanto quanto infantil, né? O Bolsonaro está inelegível. Mas também não queria. Não precisa concorrer. Ele já fez o trabalho dele. Quem diz isso? O senhor aqui, ele está de volta aqui, ó, o senhor no ocaso. O senhor no ocaso da testosterona está aqui para defender o mito. Não precisa, ele já fez tudo que tinha que fazer. O sistema não vai mais colocar o Bolsonaro no poder. Mas o que o sistema não entendeu, e que muitos petistas também ainda não entenderam, é que a missão do Bolsonaro já foi cumprida. A missão dele foi ser presidente, provar que é possível não roubar na vida pública, provar que é possível fazer uma política limpa e honesta. O único presidente que abaixou o imposto, o Bolsonaro veio para nos mostrar o João 8,32, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Hoje nós sabemos como que a Rede Globo é mantida, que é uma estatal. O Bolsonaro nos trouxe à luz, né? Então, no mundo espiritual, o Bolsonaro, ele já está com a sua missão cumprida. E, para ser sincero, o Bolsonaro não precisa mais ser eleito. O que o Bolsonaro tinha que fazer foi despertar o cidadão de bem e entender qual é a diferença da direita para a esquerda. Que todo mundo sabe o que é esse lixo que é a esquerda, e todo mundo sabe o que é ser de direita. Então, Bolsonaro, obrigado por ter te conhecido. Bolsonaro, obrigado por ter te conhecido, né? A gente sabe que o Bolsonaro é o macho beta, né? Diante do Trump, diante do Putin, né? No Trump, ele vai love you, Trump. É o macho beta. Ele aqui é submisso do macho beta, talvez seja o macho ômega. É no ocaso da testosterona o macho ômega que não gosta da esquerda, mas se apropria desse termo que a esquerda tanto usou ou usa, do sistema. Bolsonaro não roubou na vida pública. O que mostra que eles estão na caverna, né? Como eu falei antes, estão na caverna vendo as sombras. Porque a gente tem não só o caso das joias, que é uma coisa bastante material, mas também as dezenas de imóveis, né? Dezenas de imóveis que ele tinha, basicamente, até onde eu sei, oficialmente, 2 fontes de renda, como político e como militar reformado. E essa renda toda foi capaz de fazer com que ele tivesse dinheiro para comprar imóveis e o que é super liberal, é o preferido da Faria Lima, agora nem é mais, o povo está adorando o Haddad, mas não gosta de banco, gente, coisa do dinheiro vivo, não sei, nunca ficou muito explicado. Mas Bolsonaro, segundo eles, faz uma política honesta e limpa. A BIM paralela, que não era nem paralela, era a BIM oficial para perseguir inimigos e amigos, né? Então isso aí eles chamam de política honesta e limpa. O único presidente que abaixou o imposto. A gente viu, né? Ano eleitoral, derrubou o imposto de combustível, forçou os estados a derrubarem imposto de combustível. Aí Lula, no ano seguinte, resolveu fechar a conta, ou seja, pagar a conta que Bolsonaro tinha deixado, né? E também os precatórios, né? Falar, Bolsonaro, como é que a gente fecha a conta? Faz um orçamento equilibrado, você assim, precatório, não vou pagar, o Bolsa Família,
que eu prometi aumentar, eu não ponho no orçamento do ano seguinte. Então, assim, ó, é ótimo, né? Você inventa uma coisa ficcional, um orçamento, assim, do Vinuzap e diz que o orçamento tá bonito. É só acreditar, né? O Lua de Cristal, você lembra do Lua de Cristal? Tudo pode ser, só basta acreditar. Ah, teve também tabela de imposto de renda. Prometeu corrigir, não corrigiu. Ou seja, na prática, é um aumento de imposto. Então você vê que tem um pensamento muito autônomo. É um pensamento autônomo. Na hora de citar um versículo da Bíblia, qual que ele cita? Porque a Bíblia é um livro grande. É um livro que tem a parte velha, a parte nova, tem os capítulos e tal. Ele cita justamente, olha que meu Deus, que casualidade, que coincidência. Ele cita justamente o versículo que é o único que o Bolsonaro sabe. Conhecereis a verdade vos libertará. É muito autônomo, né? A Globo é uma estatal, né? E o Bolsonaro, que prometeu fazer várias privatizações, não privatizou a Globo, deu mole. Então, o Bolsonaro, missão cumprida, inclusive no mundo espiritual. No mundo espiritual, porque Deus já garantiu o lugar dele no céu. Já garantiu o lugar dele no céu. Os homens podem garantir ele num lugar específico, assim, do qual ele não possa sair por um tempo. Mas é uma questão humana e tal. Como ex-presidente, não vai para uma cela, mas uma sala de Estado. Pode até ter TV, pode ter uma esteirinha, pode ler livros, aí livro, aquele negócio, muitas palavras, antes de ir para o céu. No céu está garantido, mas até chegar no céu, ele pode ficar impedido de circular por aí. O cidadão de bem descobriu que essa coisa de esquerda é errada, é lixo e tal, então, para o cidadão de bem, não pode ter esquerda e direita. Sabe essa coisa de democracia? Alternância de poder, contraditória, não. É um regime só de direita. Brasil acima de tudo. É. Ditadura acima de tudo. Então, ele, o macho ômega, no fim do vídeo, agradece o Bolsonaro. Agradece por ter conhecido o mito. Então ele fala aqui, Bolsonaro não precisa concorrer. Não precisa concorrer, o macho ômega fala isso. Mas circula um meme aqui como se o Bolsonaro fosse concorrer. Porque, de novo, tudo pode ser, só basta acreditar, disse a filósofa Xuxa. Cadê? Tá aqui. 2023 foi o Milei, 2024 vai ser Trump e 2026 Bolsonaro. Ele não precisa concorrer, não pode concorrer, mas vai ganhar em 2026. É isso. Mas vale lembrar que essa foi uma estratégia do presidente Lula em 2018 também. O presidente Lula, até o último momento, tinha ali um discurso de que iria concorrer e o Haddad seria o vice. E depois estava muito claro que ele não ia concorrer, mas ficava no discurso. Então Bolsonaro emula Lula nesse pensamento. Não tem projeto. É importante ressaltar que não tem projeto. Então, o que resta se não tem projeto? Insultar. Então tem aqui o que seria uma definição do Lula. Ninguém nunca definiu também. Definir, né? Se a gente pensa no dicionário, né? Qual seria a definição? Se tivesse um verbete Lula. A maior e melhor definição que já vi para essa pessoa. E diz, esse lixo não é comunista, pois vive na riqueza, não é socialista, porque só pensa nele próprio. Então está dizendo que o socialista é uma pessoa altruísta. Acabamos de descobrir um bolsonarista aqui reconhecendo que o socialista é altruísta. Então Lula, tudo bem, o Lula não é socialista, mas o socialista pensa em todo mundo. Olha que legal, acabamos de descobrir. Não é capitalista, pois não produz nada. Nem com capital, nem com trabalho. Aí, ó, tem referências marxistas aí, gente, entendeu? Ele tem uma leitura marxista, ou marxiana, melhor dizendo, do capitalismo. Gostei disso. É um ser abjeto, desonesto, mentiroso, em resumo, um bosta. Então, basicamente insultos, né? Como é que você define? Você define com insultos. Eu acho importante aqui dizer que nunca trabalhou, porque essa ideia de que nunca trabalhou, e também atribuem isso ao Bolsonaro, nunca trabalhou. Qual o trabalho do político? Como é que você registra o trabalho do político? É o quê? É reunião, é debate. Pode ser reunião para fazer as piores coisas do mundo, pode ser reunião para promover as maiores falcatruas, mas o trabalho do político é um trabalho de falar, escrever, convencer. Essa ideia de que ele não trabalha, é uma ideia de demonização da política, o que é péssimo. Que a demonização da política levou a gente ao Bolsonaro, que conseguiu incorporar, por mais incrível que pareça, ele conseguiu incorporar essa ideia de que ele não era político. Ele vivia na política há 30 anos, filhos políticos, 3 filhos políticos, não era político. Ele tinha sido político mais tempo do que militar, mas passava a ideia de que ele era um militar fora do sistema. Então, demonizar a política, eu acho péssimo. Você pode falar assim, não gosto do que ele faz. Agora, dizer que ele não trabalha, e olha, temos que reconhecer, conspirar dá trabalho.
Imagina o Bolsonaro para conspirar aqui, ai meu Deus, a minuta do golpe, ai meu Deus, vão descobrir, ai não, vou fugir para fora, não vou fugir. Ele põe a joia, Michele, põe a joia, Michele. Dá trabalho, você não pode não gostar, mas dá um trabalho. E quantas reuniões não houve? E a gente vai descobrindo, né? O Mauro Cid já falou, muitas reuniões, você lembra do Bibiano falando das reuniões para montar a BIM paralela? É um trabalho, gente, um trabalho legal, mas é trabalho. Eu falei do Haddad, né? Vou falar aqui, tem uma coisa que eu acho super interessante, que a fake news, quando você joga, ela ganha vida própria. E quando ela é repetida 1000 vezes, ela vira verdade. Já disseram isso, gente. Já disseram isso num regime que os bolsonaristas chamam de esquerda. E aqui tem uma comparação dos supostos currículos do Paulo Guedes com Haddad. Então vamos lá. E aí fala do rombo de 230 bilhões, que é importante entender esse rombo, o que contém nesse rombo. A palavra rombo é uma palavra que já tem um caráter pejorativo, é importante entender. Bolsa Família não estava previsto, Farmácia Popular não estava previsto no orçamento, Minha Casa Minha Vida não estava previsto, e tinha ainda os precatórios do Bolsonaro, e mais o quê? E mais aquela porrada que teve nos governadores, que tiveram redução na arrecadação do ICMS. E aí o Lula resolveu pagar no ano só rombo de 230 bilhões. Eu não estou defendendo, mas eu estou aqui decupando o que são 230 milhões e de onde vem parte, pelo menos, disso, tá? Mas vamos lá. Paulo Guedes, PhD em Economia. Haddad, bacharel em Direito. O Haddad, bacharel em Direito, correto. Só que ele tem mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. Então, assim, quando você põe bacharel em Direito, parece que ele não tem formação em Economia. Doutor em Economia na Universidade de Harvard, réu por lavagem de dinheiro. Até onde eu vi, isso foi arquivado. Professor na PUC Rio e FGV. E aí podia botar assim, o Haddad é professor... Não põe. Foi indiciado em 32 processos por corrupção. Isso aqui, essa informação, se alguém souber, põe aí para comentar. Economista liberal. O Paulo Guedes. O Haddad tem viés comunista. A Maria Lima está se convertendo ao comunismo, porque está gostando do Haddad. Mestre no mercado financeiro. É uma coisa, mestre no mercado financeiro. O Haddad estudou 2 meses de economia e confessa que colou e não sabe de nada. Que foi uma piada que o Haddad fez. Não pode mais fazer piada. Acabou, ele tem mestrado em economia. E estudou 2 dias de economia, porque ele foi brincar, pagar de humilde, né? Mas tudo bem, se ferrou, porque isso perpetuou e algumas pessoas até hoje dizem que ele não tem formação em economia. Eleito o melhor economista do mundo. Foi eleito pelo Vinuzap, né? Prêmio Vinuzap de melhor economista do mundo para o Paulo Guedes. Eleito o pior prefeito de São Paulo. O Haddad não foi reeleito, né? Mas eu desconheço esse concurso, né? Que fez assim, um ranking dos prefeitos. Não, desconheço. Informação importante. Tá faltando o quê, gente? Tá faltando discurso anti-vacina. Mas hoje, insolitamente, não vai ter. Tá acabando a luz, não sei se vai dar tempo, não. Daqui a pouco você vir no Zap no escuro. Vai ser bem divertidinho. Aqui, precisamos de armas. Temos que nos armar. Temos que ter um motivo. Você precisa se convencer? Vou rodar esse vídeo, você vai se convencer. Vamos lá. Então aí, vou baixar e diz aqui, quando vocês entenderão que todos os povos estão se armando enquanto você não sabe nem como usar esse equipamento. Está defendendo basicamente que crianças saibam usar armas, porque aqui nós temos crianças. Não diz onde é, mas eu peguei aqui os letreiros e vi que era chinês. Crianças brincando numa espécie de jogo de paintball sem pente, né? Não sei como é que chama isso, que é com celular. E logo, isso aqui é um treinamento para as crianças para uma futura guerra, né? Sempre a guerra está vindo, você sabe que a guerra está vindo. E também tem uma ideia de que se preparar para uma guerra é aprender a atirar. Como se guerra fosse só isso, né? Não tivesse outros tipos de guerra e guerra também não tivesse a parte, digamos, estratégica e a parte cibernética e tudo mais. Ele não diz, mas crianças chinesas com paintball sem pente, logo temos que armar todo mundo tem que saber atirar porque vai ter uma guerra mundial, tá? E você precisa saber usar uma metralhadora brasileiro comum. Gente que não consegue organizar um golpezinho de Estado, ainda bem, né? Mas tem que aprender a usar metralhadora. Informação importante, esse povo golpista, eu li que o comandante atual do Exército proibiu essa coisa de ficar exaltando o golpe de 64, tá? Não vai ter. Mas aqui no grupo,
Eles respeitam a ordem, né, a hierarquia, a disciplina, mas o comandante do exército, esse não, porque eu não concordo, não gosto desse comandante do exército, né, eles são sommeliers de instituições, né, a gente já sabe disso. Ai meu Deus, vai acabar a luz. Vamos falar de Deus? Vamos falar de Deus, gente. Você sabe que Deus está sempre aqui, porque tem um discurso necropolítico, armamentista, antivacina, aí você vai lá e salpica um Deus. Mas é uma evangelização, não é assim um São Tomás de Aquino, não é um Santo Agostinho, não é isso. Não, é uma coisa assim, meio Peppa Pig, meio Teletubbies, é um nível assim desses filósofos. É o nível da metáfora que o bolsonarista consegue entender. Vamos ouvir Deus? Querem ouvir Deus? Vamos lá. Se você tirar um peixe da água, ele morrerá. E quando você retira uma árvore do chão, ela também morre. Da mesma forma, quando o homem se desconecta de Deus, ele morre. Porque Deus é o nosso ambiente natural. Fomos criados para viver na presença dele e sob os propósitos dele. Lembre-se que a água sem peixe ainda é água, mas peixe sem água não é nada. Olha, gente, se tirar a água do peixe, o peixe morre. Se tirar o solo da árvore, a árvore morre. Se tirar Deus de homem, o homem morre. Eu, como jornalista, tenho que dizer que isso está factualmente incorreto, por alguns motivos, né? Primeiro que esse Deus, esse ser único, masculino, idealizado por povos de Deus do Oriente Médio, é só um jeito de ver o mundo, tá? Não estou dizendo que está certo, não está errado, é um jeito de ver o mundo. O homem existia, né? Antes de ele entender que esse Deus único, criado por povos judeus do Oriente Médio, existia. Então, antes de entender que existia Deus, já tinha homem. Então, o homem, ele vivia sem acreditar em Deus. Estou nem dizendo se Deus existe ou não, mas ele vivia, o homem vivia. Aí ele acreditou em Deus, foi muito melhor, maravilhoso e tal. Mas ele vivia sem acreditar em Deus. Temos também os politeístas, né? Os egípcios, já que eu estou aqui no Chipre grego, a Grécia Antiga tinha ali o panteão de Deus. Então, assim, dá para viver sem esse Deus, dá para viver com outros deuses, né? Os pagãos estão aí para provar isso. E tem esse povo horroroso, tem um povo horroroso que não acredita em Deus. Gente, tem gente que não acredita em Deus, existe mesmo. Tem uma tal de China, sabe uma tal de China, que o povo não acredita em Deus e está vivendo. Assim, é um regime repressivo, de hipervigilância, sim, mas está vivendo com certa prosperidade, sem acreditar em Deus, menina. E diz aí, fomos criados por Deus e tal. Criacionismo, gente, é um papo, um debate. Desde 1800 e Darwin está rolando isso, já está um pouco antiga, mas o povo gosta, né? É um discurso bem vintage. Não vou entrar nesse trabalho de tentar desbancar a fake news do criacionismo. Então, gente, dá para viver sem Deus. É melhor, é pior, isso é uma opinião sua, mas factualmente eu tenho que dizer para vocês que dá para viver sem acreditar em Deus. Temos um quadro fixo, vocês sabem qual é o quadro fixo? Vai ter guerra civil. Vai ter guerra civil e eu preciso falar para vocês, tem um textão. O que eu chamo de textão? Textão no bolsonarismo é qualquer coisa maior que um tweet. A gente chama de textão. Então vamos lá. Vai ter guerra civil, já disse, está escrito aqui, mas eu ratifico. Vai ter guerra civil 2 vezes, tá? Vai ter guerra civil, urra! Vai ter guerra civil, urra! Podem apostar. Estão inventando uma prisão a qualquer custo para Bolsonaro. Já ouviu essa história antes. Espalhem essa notícia aos 4 cantos do Brasil, a todos os órgãos que interessar. Forças Armadas, Polícia Federal, Ministério Público, PGR, agro é um órgão. Caminhoneiros, é um órgão. Usinas, fábricas, são órgãos. Indústrias, órgãos. Polícia Civil, todos os patriotas, são órgãos que levantam a bandeira verde e amarela. Se a guerra que eles querem, vão ter. Preparem seus abrigos, haverá muito derramamento de sangue. Ninguém sairá de dentro do Congresso até que todos sejam presos. Está me remetendo a uma estratégia do 8 de janeiro, que era dos infiltrados. Nós sabemos que eram os infiltrados, mas agora eles pedem anistia para os infiltrados. É uma coisa que não dá para entender mesmo, né? Ninguém nos deterá. Estamos de saco cheio de bandidos no poder, fazendo o que querem, nos tirando de idiotas. Eles verão o que é guerra, verão o sol nascer quadrado em Brasília. Vai prender todo mundo em Brasília, tá? Aguardem os ranger de dentes. A pessoa quer dar um golpe de Estado, não precisa respeitar a língua portuguesa, mas ranger de dente eu achei assim, levemente sensual.
Compartilhem este vídeo em todos os canais jornalistas de direita internacionais, porque o mundo está muito preocupado com o Brasil, gente. Não se fala de outra coisa. Vamos fazer o mundo tomar ciência, inclusive as autoridades competentes. Tem uma nota de globalismo aqui, vocês não estão percebendo? Nota de globalismo. Vou falar dos jornalistas internacionais, as autoridades competentes. Queremos providências contra esses abusos de autoridade do STF. Ah, tá. No fim das contas, ele revelou que tudo era contra o STF. E eu acho muito legal essa coisa aqui. Vai ter derramamento de sangue. Aí você defende o negócio, vai ter derramamento de sangue, e fala assim, do brasileiro, né? Do brasileiro. Como se a pessoa que estivesse escrevendo isso aqui não fosse brasileiro. É como se fosse outro povo. Ele fala, o brasileiro. Eu desconfio de quem fala o brasileiro, tá? Porque o cara fala, o brasileiro vai ter derramamento de sangue do brasileiro. Tá bom? Então o brasileiro vai sangrar. Quem tá falando aqui é brasileiro, mas ele sempre fala em terceira pessoa. Como se a guerra civil que vai acontecer, pode apostar, não chegasse até ele. Agora é aquele momento, ó, você percebe que tem a dancinha. Tem a dancinha, se a dancinha é o quê? Conspiração cabeluda. Conspiração cabeluda, eu tenho que me policiar porque a gente fala muito em teorias da conspiração. É inadequado falar em teorias da conspiração, é mais adequado falar em cultura de conspiração. Porque quem trabalha com teoria, tem os acadêmicos que trabalham com teoria, você até desmerece o trabalho deles, né? Porque não tem teoria. A teoria tem uma coerência. Nessa cultura da conspiração, tudo vale, até informações que são contraditórias entre si, o que eu já chamo aqui de duplo pensar bolsonarista, vocês conhecem. Então, cultura da conspiração. Se eu falar teoria da conspiração, é por força do hábito, mas o mais correto é cultura da conspiração. Isso é de uma autora muito boa que eu tô lendo, que é a Naomi Klein. Um pouquinho aqui de cultura da conspiração para vocês, uma amostra que é muito boa. E aí, é uma coisa assim muito poluída, que a gente nem... Vou abrir sem rodar. Olhando assim, não dá nem para entender de que conspiração a gente está falando. É uma coisa... Eu vou rodar aqui para vocês tentarem... Não sei se a palavra é entender. Estava acontecendo roubo de caixa eletrônico e estava envolvido policiais de alta patente da maçonaria. Programadores do caixa eletrônico estavam fazendo os esquemas para as urnas eletrônicas. Eles conseguiam programar para quem ia ganhar. Procurei o Celso Mano, porque ele ficava com um avião, um helicóptero. Estava dentro do hangar do amigo meu coronel. Viu as urnas eletrônicas e viu o tamanho da bomba que era. Quanto custa colocar um prefeito, senador, deputado, vereador, todas as planilhas, como os empresários entram, por exemplo, vai entrar a Magazine Luiza, que vai receber bilhões de dinheiro fraudulento, ela investe tantos milhões para escolher aonde ela quer as prefeituras. E ele ficou assustado com tantas provas e trampa, meios de colocar um deputado, um senador, um vereador, até presidente, sem o voto da pessoa. E o Celso Mano pegou essas provas e sumiu. Inclusive no estado aí, tem mais de 50 mil pessoas mortas e já estava votando. Essa investigação leva muitas pessoas de alta patente, altas pessoas do governo, da maçonaria, onde é envolvido os Demolei, Rosa Cruz, Rotterdam Clube. Então divide-se os cargos. Inclusive me convidaram também, depois que eu denunciei isso, para ser diretor do Banco do Brasil, com cargo. Diplomas das faculdades, inclusive o Gilmar Mendes, que implanta esses juízes embargadores. Então, as urnas eletrônicas, irmão, ela é do Foro de São Paulo das Farc. Quem manda nas urnas eletrônicas é o narcotráfico. O Alckmin estava envolvido. O Alexandre de Moraes mandou matar o filho do Alckmin, tá? Negociou com um hacker para hackear a família toda do Michel Temer, negociaram a entrada dele para ser ministro. Então, todos esses ministros são indicados do crime organizado da China. Quem controla hoje todo o esquema político é o narcotráfico da China, a maçonaria chinesa. Em 2014, o Aécio Neves, eu estava no grupo, na Camargo Correia, foi onde eles me excluíram do grupo, mas eu consegui printar, mandei até no nosso grupo lá, que o Aécio Neves ganhou a eleição e vendeu o lugar para Dilma Rousseff também. O Bolsonaro ganhou 65% na primeira eleição de 2018 e agora 67% dos votos. Se vocês entenderam, deprimidinhas, duas palavras para vocês, parabéns. Isso também é um meme, tá, gente? Pesquisem. Então vamos começar do início para ver se a gente consegue... o garoto tá achando, tá super me atrapalhando aqui. Ele falou Free Palestine. Vamos tentar aqui entender nessa ordem aqui. Eu não sei nem como explicar, mas vamos só tentar reproduzir o que ele fala. Vamos lá.
Ele fala de roubo de caixa eletrônico e de política influenciada pela maçonaria. Programadores de caixa eletrônico estavam num esquema para manipular urnas, para decidir quem ia ganhar. Ele procurou o Celso Mano. Hello. Ele procurou o Celso Mano. Eu não sei se é o Celso Russomano, mas não sei. Então ele foi no hangar, junto com o Celso Russomano, de um hangar do amigo coronel, e viu todas as provas. E era uma bomba. Tinha ali, segundo ele, umas planilhas de quanto custa fraudar as urnas eletrônicas para cada categoria, prefeito, governador, presidente. Fala empresário, ele fala a Magazine Luiza, como se a Magazine Luiza fosse uma pessoa, mas tudo bem. Ele diz que o Celso Mano, ficou assustado com todas as provas e pegou todas as provas. E aí, menina, as provas sumiram. As provas da fraude, gente, é tipo Caverna do Dragão. Eles estavam para voltar lá para o mundo real e não foi. 50 mil pessoas mortas votaram num estado aí, não diz qual, um estado aí, 50 mil pessoas mortas votaram. Então, essa investigação envolve ali, gente, muitas patentes altas da maçonaria, e aí ele fala o negócio do Demolei, da Rosa, do Scooby, aí pra mim falou em línguas, eu não sei o que quer dizer isso. Mas vocês sabem que eu adoro conspiração boa, é conspiração com voz em off, porque fluxo de pensamento, não precisa nem casar texto e imagem, você só fala. E essa imagem aqui, você olha aqui, pode ser qualquer coisa. O dono da voz em off diz que foi convidado para ser diretor do Banco do Brasil. Não aceitou, claro, ele é cidadão de bem. Aí ele fala também da Faculdade dos Gilmar que falsifica diplomas e indica juízes e desembargadores com diplomas falsos. As urnas eletrônicas são no Foro de São Paulo e das Farc. O narcotráfico manda nas urnas. E o Alckmin estava envolvido. O Alexandre de Moraes mandou matar o filho do Alckmin, que morreu no acidente de helicóptero, a gente sabe disso. Não é a primeira vez que a gente ouve isso. Não é a primeira vez, já falei disso aqui. Alexandre de Moraes mandando matar o filho do Alckmin. O Alexandre de Moraes hackeou o Temer e a família para conseguir a vaga no STF. Tá bom? Todos os ministros do STF são indicação do crime organizado. A política é do narcotráfico da China, da maçonaria chinesa. A maçonaria é proibida na China. Então a maçonaria não consegue sobreviver na China, da clandestinidade. A maçonaria chinesa controla a política do outro lado do mundo. Eles também mandam no narcotráfico brasileiro na política. Então a maçonaria chinesa, que é proibida na República Popular da China, mas a maçonaria chinesa manda no narcotráfico e na política. E diz que a China manda no STF e o PCC e as Farc mandam nas urnas. Números. Isso tudo num vídeo de 2 minutos e meio, tá? Que era de 8, eu cortei, por isso eu mereço inscrição, porque era uma coisa muito maior. O Aécio ganhou em 2014, eu não sabia, o Aécio ganhou em 2014, só que ele vendeu para Dilma. E a fonte que ele viu no grupo da Camargo Correia. Ele tinha um grupo da Camargo Correia, da empreiteira, ele viu essa informação, o Aécio ganhou e vendeu para Dilma. E o Bolsonaro ganhou em 18 com mais de 60% e em 22 também, 60 e muitos por cento, tá bom? Então, a conspiração é de quê? Eu não sei. A conspiração é de urna, é de ministro do STF, é da China, venda de diploma, Celso Russomano, tá? Eu não entendi. Quem, por favor, entender, me expliquem. Sabe qual é o meu medo, gente? É que tem alguém que acompanha esses grupos aqui e a pessoa que acompanha esse grupo aqui religiosamente olha para isso aqui e acha que é o quê? A verdade. Exatamente. Essas pessoas que consomem isso acham que isso aqui é verdade. E eu tenho medo de uma pessoa que chega e consome isso e seja entendida no grupo dela, na família, por exemplo, como alguém que entende de política. E a pessoa fala, não, é porque a maçonaria chinesa, o STF, as urnas eletrônicas, né? Esse é o meu medo. Esse é o meu medo dessa pessoa que entra no grupo e vira um reprodutor dessas loucuras. E no contexto em que ela viva, ela ser a referência, como, é aquele que sabe de política. Porque acompanhar isso aqui, para algumas pessoas, para essas pessoas que estão aqui, é acompanhar a política, é entender a política. O que pra gente é um devaneio, um delírio. As pessoas sempre me falam, como você tem estômago e tal. Eu já superei isso, eu estou razoavelmente blindado. O que pra gente é essa loucura, que me perdoem os loucos, para algumas pessoas é verdade. Essas pessoas, muitas vezes a gente vê esses senhores no caso da testosterona, pessoas que postam e falam em nome de suas famílias, elas podem ser referência de conhecimento dentro das famílias delas. Esse é o meu principal medo, gente. Mas, né, é o Brasil que a gente tem e eu sempre digo, esse povo aqui
pode acreditar nisso, na maçonaria chinesa que está coordenando a política. Eu escrevi aqui porque eu já esqueci, porque aqui ó, é a China no STF, o PCC e as Farc e as urnas, a urna também do Foro de São Paulo. Esse povo aqui tem um título de eleitor igual o seu. Vocês sabem que o VênuZap é esse jornalismo assim da editoria de deboche que não tem na imprensa tradicional. Na grande mídia, a grande mídia não tem editoria de deboche. Aqui tem, sempre tem, atualizado. E vocês se desinformam aqui semanalmente através da editoria de deboche. Só que aí, o fim do vídeo, eu vou voltar lá para o Chipre do Norte, para uma reflexão sem deboche. De volta aqui à cidade de Verocha. E aqui é para falar sério. Não é porque eu faço humor e deboche que esse assunto é um assunto desimportante. Muito pelo contrário. Eu acredito mesmo que o humor é um jeito de a gente falar de assuntos desconfortáveis de uma maneira um tanto quanto palatável. Nas minhas visitas semanais a essa caverna bolsonarista, fica muito claro, o objetivo ali é sempre enaltecer ele. Mito. Lá a gente sabe, o mundo é simples. Forças Armadas, salvem o Brasil. Tipo isso, toda a complexidade do Brasil pode ser resumida em slogans. Deus, pátria, família e liberdade. Hoje o diálogo parece impossível. Usando a metáfora aqui dessa região do Chipre ocupada pela Turquia ou este país chamado Chipre do Norte, é um exemplo de quando o diálogo fica realmente impossível. Eu já me perguntei muitas vezes, pergunto para muitas pessoas, quando é que vocês acham, quando é que eu acho, quando é que a gente vai ter algum tipo de aproximação? A gente vai chegar a um mínimo denominador comum no qual a gente possa se basear para começar uma conversa? A resposta é, eu não sei. O trabalho do VênuZap, e aí eu tenho que reconhecer, não é um trabalho de aproximação. O deboche, a caricatura ajudam até a afastar um pouco, mas também eu não estou aqui para resolver os problemas do mundo, não estou aqui para abraçar a Terra redonda. E depois de consumir tanto o VênuZap, eu fico duvidando se ela é redonda mesmo. O que vocês vão fazer com essa informação? Não tenho a mínima ideia. Meu objetivo não é exatamente mudar o mundo. O meu objetivo é mostrar que tem gente que pensa dessa forma, diagnostica os problemas do Brasil desse jeito e apresenta soluções nada democráticas e sempre muito rápidas, sumárias e equivocadas para toda essa complexidade que a gente chama de Brasil. E daqui do Chipre do Norte, eu compartilho com vocês esse desejo que essa exacerbação, esse ódio não chegue ao extremo que chegou aqui, a ponto de provocar tanta destruição. E essas imagens que a gente vê aqui são a cristalização daquele momento, da década de 70. Aqui parece que o tempo parou, mas faz a gente lembrar até onde o ódio pode chegar, na destruição física. No VênuZap, a gente vê muito esse apelo pela guerra civil, vendo na guerra civil uma solução para todos os problemas do Brasil. Aqui a gente vê o que uma guerra pode provocar: destruição, morte e êxodo em massa. E as repercussões desse conflito estão até hoje. Pode até ser um ponto turístico, mas a memória está aqui. Esse concreto aqui é um tanto quanto frio, mas dá para perceber o que o ódio pode provocar. O discurso de guerra civil, que parece como uma solução mágica para os problemas brasileiros, está longe de ser uma solução que não provocaria muito sofrimento e morte no nosso país. Do Chipre do Norte, esse foi o quadro VênuZap. Para encerrar, resolvi fazer esse vídeo extra aqui. Então aqui é um lugar turístico, você vê aqui o asfalto super bom e uma cidade abandonada. Eu não consigo muito ficar tirando foto não, eu acho muito mórbido, mas eu acho importante fazer esse registro para mostrar essa experiência
um pouco mais imersiva. E tem esses carrinhos de golfe para quem não quer andar. Eu acho que tem um debate aqui. Aqui eram casas de pessoas. Como foi há 50 anos, tem gente viva ainda. Isso aqui é um lugar para ficar tirando foto, rindo. Eu tenho minhas dúvidas, mas espero que vocês tenham gostado da coluna de hoje. Um pouco mais de viagem, mas sempre com essa reflexão. Quando vier com esse discurso, nossa, que o Brasil precisa de uma guerra civil, vai ter uma guerra civil como solução para o problema. Isso aqui, hoje, é um lugar que dá para visitar, mas atrás de cada portinha, cada janela aqui, tem uma história que foi interrompida. Seja pela remoção forçada, a fuga forçada, seja pela morte.